Vamos lá, retornar, depois de um breakzinho. Então, vocês viram até agora uma abordagem relativa à identificação com duas profissionais. E agora vocês vão ver, né? Vocês viram identificação, vocês viram superação. E agora vocês vão ver uma visão um pouquinho diferente, que é a visão de mãe, tá? Então, eu não tenho uma formação na área, mas, assim como minha amiga, estudei muito, a partir do momento que eu me vi nesse universo, tá? Então, por que o Dislexia Bahia? Então, tudo começou com essa pergunta. Por que que a gente resolveu, eu resolvi abarcar essa ideia de abrir uma associação? Então, no primeiro momento, a gente trabalha com as causas, né, a partir de uma dor própria. E foi o que aconteceu comigo. Então, a partir do momento em que nós identificamos que existia algo, né, no nosso filho, a gente começou a trabalhar em relação a isso. Eu digo a gente porque hoje nós somos uma associação. Mas começamos, eu e Roberto, meu marido, e a gente fundou a associação e começamos essa batalha. Então, como é que tudo começou? Bom, Felipe é nosso filho caçula, certo? Ele tem 13 anos e nós começamos a identificar aos 5, 6 anos que existia algo que a gente percebia de diferente, né? Não algo que fosse algo ruim ou bom, mas algo diferente. A partir do momento em que a gente percebeu que cada um tem seu momento de aprender, cada um tem seu momento de perceber as coisas ao redor, né? Mas a gente percebia que existia algo um pouquinho diferente. Então, eu tenho um filho mais velho e eu já tinha um pouquinho de experiência de mãe, mas não podemos comparar. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento e eu sempre fui nessa linha. Porém, a gente percebia algumas situações. Por exemplo, 4 para 5 anos, cores. Então, a gente começava a trabalhar as cores e aí eu percebi o seguinte: na semana seguinte eu trabalhei vermelho, 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 aquela era a semana do vermelho, né? Então tudo tinha a ver com vermelho, as experiências eram com vermelho. Ele gravava o vermelho, ele começava a apontar o vermelho. Na semana seguinte eu trabalhava o azul. Quando eu chegava no final da semana, que eu ia entrar na terceira cor, ele não lembrava mais qual era o vermelho. Por quê? Porque eu não fazia associação, eu não sabia o que era isso. Eu pegava e trabalhava como eu sempre fiz, né? Ah, essa é uma cor vermelha, essa blusa aqui tem vermelho, né? Ali é vermelho, mas eu não sabia que eu poderia e facilitaria ele eu associar. E aí eu comecei a perceber, depois de um tempo, que ele tinha gravado duas cores, azul e laranja, que por sinal eram as cores prediletas dele até hoje. Azul e laranja. Por que azul e laranja? Gente, mas por que o azul e laranja ele não erra nunca? Mas preto, branco, amarelo, ele sempre errava. Porque o quarto dele era azul e laranja. Então ele gravou que azul era a cor da parede do quarto e laranja era a cor da pipa. Então tudo que tinha a ver com azul, ele associava à parede do quarto, então aquela cor é azul. Tudo que ele via que era laranja, ele associava a pipa e dizia é laranja. Mas a partir do momento em que ele não associava o verde com nada, ele não associava o azul com nada, ele não sabia mais aquela cor. Então, só que isso, gente, não foi assim, né? Isso foram meses e meses e meses. E a gente sempre na dúvida, né, do que de fato poderia ser, porque ele era muito pequeno. E aí ele foi para a escola e começou a dar as letras e os números. Mas a gente até então achava que era simplesmente um momento de conhecer, de aprender. E aí quando ele começou a ter acesso às letras e aos números, um belo dia a professora me chamou e falou: Priscila, eu estou achando que ele não está gravando as letras. Né? Então assim, ele vira e mexe, ele volta a não identificar o A não identificar o B, a trocar o B com o D, a trocar algumas letras. Então, pode ser algo, era bom você pesquisar. Aí já viram, né? Mãe fica enlouquecida e corre atrás de tudo que imaginar. Então, qual profissional procurar? Não sei. O que fazer? Não sei. Quem vai me ajudar? Não sei.
Então, a gente fez o quê? A gente procurou uma neurologista. Foi o primeiro passo. Então, vamos para a neuro. É médica, ela vai saber o que fazer. Foi ótimo, porque ela primeiro nos acalmou. Segundo, ela disse, tem 500 mil possibilidades, mas ele é muito pequeno. Então, você não tem como fazer nenhum diagnóstico agora. Então, o que é que precisa ser feito? Você precisa dar tempo ao tempo. E vai estimulando. Aí surgiu a primeira palavra, estimule, estimule, pratique, exercite. Tudo de exercício que vocês imaginarem a gente fez. Bingo com letra, bingo com números. A gente não entrava no elevador e dizia assim, vamos para aqui andar, quarto andar. Ninguém podia tocar no número 4. Ele que tinha que apertar qual era o número 4. Então a gente trouxe para o nosso dia a dia o que a gente podia desenvolver nele, né? Então, associado a isso, trabalhamos com a fono e com a psicopedagoga. Então ele foi trabalhando, exercitando. Então a neuro falou, olha, pode ser que não seja nada. E ele vai superar e ele vai desenvolver, mas pode ser uma dislexia. Foi a primeira vez que eu ouvi falar na palavra dislexia. Aí me disseram assim, dislexia é aquilo que Tom Cruise tem, né? Dislexia, Tom Cruise realmente. Então vocês vão ver que não é só Tom Cruise. Mas foi aí que a gente começou a nossa luta no sentido de o que fazer, tá? O que eu faço? Tá, vamos desenvolvendo. Aí foi um ano, outro ano, outro ano. E aí veio a alfabetização. E na alfabetização, a professora dizia, não mãe, todo mundo tem seu tempo, passa a alfabetização, né? Que é o primeiro ano. Aí vai para o segundo ano. E aí, não mãe, todo mundo tem seu tempo. E eu, ai minha Nossa Senhora, e o tempo dele não chega. Vamos lá. E o que era o tempo dele não chegar? Era o tempo na leitura fluente, né? Era o tempo para isso. Então a gente fez tudo. A escola dizia, não mãe, você precisa tornar a leitura agradável, lúdica. Eu fui para bosque, para livraria, para praia, todos os lugares que vocês pensarem a gente levou ele para ler. Todas as formas de leitura a gente fez. O pai, todo domingo era o dia da leitura. Domingo de manhã na nossa programação matinal era o treino de leitura. Chegou um momento que essa criança odiava qualquer livro que a gente pegasse. Aí chegou um dia que ele teve um aniversário, e nesse aniversário minha vizinha não pôde ir. E aí no outro dia, ela foi na minha casa, dar os parabéns a ele e levar o presente dele. Qual era o presente? Um livro. Gente, foi trágico, porque ele pegou o presente e saiu correndo chorando. Porque aquilo para ele não era um presente. Aquilo para ele era um castigo, né? E a gente dizia, meu Deus, quanto mais a gente treina, quanto mais a gente leva de forma lúdica, quanto mais a gente trabalha, menos ele gosta. E qual é a criança que não gosta de ler? Qual é a criança que não gosta de história? Qual é a criança que não gosta... Pronto, aí a gente teve a sinalização de que algo a gente precisava identificar, né? E aí começamos essa questão do diagnóstico, mas o diagnóstico veio como consequência. Primeiro a gente trabalhou muito o que poderia ser feito, né? Ele estava já no nível de fobia escolar forte, ele não se sentia adaptado à escola, a gente teve um problema na época com o tratamento dado pela escola, a gente resolveu mudar de escola e caímos numa outra escola que apareceu, é o que eu digo, de um anjo, né? Porque os educadores têm esse papel, gente. Os educadores, eles podem, em alguns momentos, gerar um trauma, né? Com as 1000 vezes, 100 vezes, imagine. Mas eles podem também, né, ser a pessoa, o anjo, que aparece para mudar o destino daquela criança. E foi o que aconteceu. A gente mudou ele de escola no 4º ano, que é um ano difícil, né? É um ano que já passou essa parte toda de leitura, né? E ele ainda tinha a questão de leitura. E a professora, ela era uma professora que ela conseguiu perceber que existia um limite, que tinha uma linha tênue entre o que ela podia forçar, puxar, e o que a criança ia sair do prumo dela. Então, para a gente foi fantástico, porque a gente começou a fazer um trabalho a 4 mãos, né?
Então, junto com a professora, com a orientação também da escola, mas principalmente a educadora, a gente conseguiu trabalhar nele que ele podia, que ele alcançava. Então, o primeiro indício que a gente percebeu que a gente estava no caminho certo foi o primeiro evento que teve nessa escola. Era um evento de apresentação. Ah, meu Deus, evento de apresentação, bora. E aí, como é que grava? Como é que memoriza aquele texto enorme para você falar? Quando ele chegou, minha mãe, eu não tenho texto para falar. Eu falei, como você não tem texto para falar? Que maravilha! Aí ele, não, minha mãe, eu vou explicar uma série de coisas. Tá. E a professora disse o seguinte, minha mãe, ela descobriu que eu e meu pai fizemos um carrinho de rolimã. E ela achou o máximo, porque eu comecei a contar a ela que eu gosto muito de construir. Então ela disse o seguinte, então vamos transformar a sua apresentação na apresentação do seu projeto. O que você fez? Essa habilidade que você tem é fantástica. Vamos trabalhar em cima dessa habilidade. Isso uma professora no 4º ano, numa apresentação de ciências, né? De forma geral, vamos dizer assim. Então, nesse momento, ele saiu de uma situação em que ele não tinha coragem de apresentar, ele não gostava de apresentar, ele achava uma exposição excessiva e ele saiu de uma apresentação da escola se achando o gênio da sala. Então, os colegas ficaram apelidando ele de um gêniozinho. Por quê? Porque ele tinha construído algo, ele tinha algo para mostrar. Então, a partir dali, eu saí da escola dizendo, estou no caminho certo. Estou realmente agora trabalhando as habilidades de meu filho. E essa professora, ela teve um papel fundamental. Então, gente, eu contei essa história toda para vocês. A partir daí, ele desenrolou, a gente continuou fazendo trabalho. Aí eu vim com a questão do laudo. Né? O laudo é importante, sim. Não é para rotular. Tá? Eu digo sempre, tem muitos pais que ainda acham que o laudo vai criar um rótulo na criança. Eu não acho. Eu acho que o laudo é importante. Muito mais importante que o laudo é o relatório médico que vem anexado ao laudo. Porque o relatório, ele vai te dizer o que é que seu filho precisa. O laudo, ele é genérico. A dislexia, a descalculia, a disgrafia, ela é algo. Mas seu filho precisa do quê? Esse relatório que vai te dizer. O que é que ele precisa de um conteúdo adaptado ou não? Ele precisa de uma letra diferente ou não? Ele precisa do quê? Que tipo de acompanhamento? Isso é mais importante do que o laudo. Mas o laudo é importante também porque você precisa ter consciência do que existe. Uma mãe e um pai que não sabem o que é que o filho tem é a pior situação do mundo. Você fica sem saber o que é, até para você poder trabalhar com ele. Então, isso aqui eu digo, não, você não vai estar criando um rótulo na criança. E outra coisa, no momento em que eu já tinha certeza do laudo, tá? Porque aí a partir daí eu passei a estudar a dislexia, né? E aí a gente já tinha certeza do que era e fomos buscar um laudo com um profissional justamente para termos o relatório, o acompanhamento e tudo mais. Mas, a partir do momento em que a gente já teve o laudo e tinha isso, a primeira coisa que a gente fez foi o quê? Contar para ele. E contar como? Normal. Meu filho mais velho chegou em casa uma vez apavorado. Minha mãe, você não sabe o que me disseram na escola. O que é? Eu sou canhoto. O que é isso? Eu fiz, calma filho, é simples. Você escreve com a mão esquerda. Aí ele olhou pra mim e fez, só isso? Fiz, é isso, você é canhoto. Somente isso. Eu nunca tinha dito a ele que ele era canhoto. Pra mim, era irrelevante. Né? Aí o pai chegou e falou assim, meu filho, eu sou canhoto de pé. Eu só chuto bola com a pé esquerda. Aí ele fez, de pé não, eu chuto com a direita. Fiz, então você é destro. Tem nome pra isso? Tem. Eu escrevo com a direita, você escreve com a esquerda. Eu sou destro, você é canhoto. Pronto, desmistificou e eu não tenho mais nada. Então, ele precisa saber o que é. Né? Eu não consigo enxergar nada sem óculos. Eu enxergo longe, mas de perto eu não consigo enxergar nada. Então, qual é o problema de eu saber isso e eu ter um óculos para me ajudar? Não tem problema nenhum. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, Felipe, venha cá que você vai assistir um vídeo. E a gente colocou um vídeo do Dyslexia Club, de Pipo, que é Felipe também,
Pipo, que é muito engraçado, vale a pena vocês acessarem. No final da minha apresentação tem os fontes e tem o site dele, o blog dele. E ele fala de uma forma muito tranquila. Muito tranquila. E além dele falar de uma forma tranquila, ele é muito engraçado. Então ele mescla na apresentação dele cenas de filme. Por que de vez em quando você fica meio assim, longe nos pensamentos? Aí ele bota uma cena de um filme que tem uma pessoa assim pensando, aí alguém joga uma bolinha de papel, aí a pessoa desperta. Porque tem dislexia, isso é uma característica. Mas isso é muito bom. Então ele fala sobre as vantagens de ser disléxico. Ele coloca de forma muito positiva. O que é que eu ganho em ser disléxico? Muita coisa, muita coisa. Por quê? Porque eu penso de forma diferente. Eu crio estratégias para lidar com problemas de forma diferente. Felipe chega com soluções de problemas que eu digo, como eu não pensei dessa forma? E ele me dá a solução. Como é que eu faço para chegar daqui a ali, pulando 10 cadeiras, sem atrapalhar a filmagem, sem atrapalhar as pessoas? Ele na mesma fase, você vai fazer isso, isso, isso e isso e vai chegar. Eu digo, realmente é uma solução. Isso não é uma qualidade? Fantástica. Nos dias de hoje, então, né? Então, assim, você tem N outras habilidades, tá? Então, a gente precisa identificar quais são essas habilidades e trabalhar isso. Então, por que eu contei essa historinha pra vocês? Porque a partir daí, eu pensei, poxa, foi uma saga, né? Eu tive que procurar vários profissionais. Comecei com a neuro, depois eu fui pra fono, psicopedagogo, psicólogo, porque também nesse processo, quem sofre? A criança. Porque enquanto você está nesse processo, ela se acha incapaz, ela não consegue entender o que está acontecendo com ela e ela sofre bullying na escola, ela começa a achar que ela não tem possibilidade de ultrapassar aquilo e a autoestima vai lá para baixo. Então, terapia, primeira coisa. Então, no primeiro momento que a gente foi fazer o diagnóstico, o profissional disse, eu não tenho como fazer diagnóstico, mãe. Ele precisa de terapeuta. Ele precisa trabalhar com psicólogo para poder superar e conseguir trazer para a gente quais são as dificuldades dele. Né? O primeiro dia de terapia, ele estava realmente a autoestima muito baixa e a gente começou a trabalhar isso com ele. Bom, basta dizer que ele superou, né? Claro, tudo isso, graças a Deus, e teve uma vida a partir daí na escola muito tranquila, estuda muito, né? Outro dia eu vi um relato de uma disléxica no nosso grupo, interessante também, que ela disse assim, gente, não é justo, ela está no 3º ano, gente, não é justo, minhas amigas estudam sábado e domingo vou para o cinema, eu tenho que estudar sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Então assim, porque você demora um pouco mais, as suas estratégias são criadas de forma diferente, então você não pode comparar. Você vai precisar estudar mais? Muitas vezes sim. As questões que você tenha mais habilidade? Não. Então, mas naquelas questões que você precisa trabalhar, a memorização, você vai precisar de mais tempo e vai criar estratégias para que esse aprendizado seja facilitado. Então, a partir do momento que eu comecei a descobrir tudo isso, eu falei, gente, tá, eu resolvi a questão com meu filho, resolvi. Por que eu resolvi? Porque ele hoje acompanha a escola, a gente tem um processo adaptado, ele está, né, se desenvolvendo. Tem dificuldade? Tem. Chegou outro dia pra mim e fez, eu tenho uma notícia, foi a semana passada, tem uma notícia boa ou ruim, minha mãe? E aí? Eu fiz, via mal logo, vamos lá, pra boa dar uma amenizada depois. Ele fez, eu pensei nisso. Aí ele fez, tirei nota baixa em português, mas tirei uma nota ótima em ciências. Falei, tá valendo, meu filho, vamos ver o que é que você aprendeu, né? E vamos trabalhar o que você não captou e vamos trabalhar, estudar mais para que você possa desenvolver na parte que você não entendeu. A gente tentar descobrir. E uma outra pérola dele foi assim, por que você só estuda comigo o que você errou? O que eu errei? Aí eu disse, opa, eu digo a ele que eu valorizo as conquistas dele, mas eu corrijo a prova só do que errou? Por quê? Né? Então, o que é que eu fiz? Não, eu tenho que corrigir a prova com você, o que você acertou também, para te mostrar, ó, aquele ponto ali você captou, meu filho. Agora, esse ponto aqui você não captou. Vamos entender por quê, qual foi sua dúvida? E a partir daí, ele me ensinou.
né? Que apesar de tudo, apesar de eu estar já trabalhando com ele há muito tempo, eu não estava olhando esse lado. Então, o que é que a gente faz hoje? A gente tem um trabalho a 4 mãos, né? E eu resolvi, a partir daí, né, identificar que outras crianças podem ter esse benefício, né? Como é que eu posso fazer para atingir outras crianças? Para que crianças que eu sei que são deixadas à margem de estudo, de trabalho, de profissão, e que ficam com essa autoestima baixa o resto da vida, o que a gente pode fazer para mudar o futuro dessas crianças? Foi aí que surgiu o Dislexia Bahia. Tá? Então, a partir dessa minha experiência, a gente quer levar para outras crianças essas possibilidades, para que elas possam se desenvolver, elas não fiquem numa situação marginalizadas. Mas para isso a gente precisa trabalhar muito. A gente precisa ter uma associação, que a gente possa ter pessoas nessa associação que queiram mudar o mundo, mudar as coisas. E não é uma utopia não, gente. Não é utopia. Eu já tive relatos de mães, eu já tive relatos de professoras que trouxeram para a gente resultados em relação a isso. Tá? Dizer assim, poxa, minha intervenção, meu olhar diferenciado fez diferença para um aluno, fez diferença para meu filho. E isso não tem preço. Então, a partir daí, surgiu o Dislexia Bahia. Então, o Dislexia Bahia hoje é um grupo de apoio a pais e pessoas com dificuldade de aprendizagem focado em trabalhar a superação. Principalmente, mas não exclusivamente da dislexia, tá? A gente falou hoje muito sobre transtornos. Vocês vão ver que todas as palestras, todos os eventos da gente, a gente fala de forma maior, de forma de transtornos e também de dificuldades. Muita gente, vocês viram a diferença entre o transtorno e a dificuldade? Mas assim, na prática, muitas pessoas falam de transtorno com o nome de dificuldade. Eu acho que é para dar uma amenizada na coisa, né? A palavra transtorno é uma palavra mais forte. Então, muita gente fala, meu filho tem dificuldade de aprendizagem. Tá valendo, pelo menos aquele pai ali tá em alerta. Eu outro dia estava numa escola e a diretora falou assim, o problema, Priscila, é que muitos pais não querem aceitar. Eu disse, eu sei. Por quê? Também, gente, tem graus. A criança que está com uma dificuldade na escola, que está com um rendimento abaixo, ela tem que ser observada. Ela pode ser uma dificuldade que é algo temporário, passageiro, por questões emocionais, questões muitas vezes emocionais que a família não esteja vendo, questões do dia a dia, questões de briga de pais, de questões com primos, com tios, com família mesmo, ou uma questão interna. Tá? Ele pode estar passando por uma adolescência difícil, autoafirmação, né? Briga ou é muito tímido. Então tem tudo isso. Mas se algo persiste e essa dificuldade, os fatores que contribuíram para essa dificuldade ela permanecer, eles forem retirados e essa dificuldade persiste, é algo a mais. Precisa de um diagnóstico. E outra coisa, o diagnóstico, ele é um diagnóstico. Ele não vai dizer algo que seu filho não tem. Ele vai dizer algo que existe. Ele pode dizer, olha, não existe nenhum indício de transtorno de aprendizagem. Trabalho psicológico. Tá valendo. Eu não fui buscar um diagnóstico? Eu não fui buscar uma certeza que ele tem um transtorno. Eu fui buscar um diagnóstico do que existe. E o que é que existe? Pode não existir um transtorno. Pode ser uma dificuldade passageira por algum sintoma que está sendo um sintoma. Então vamos buscar a origem disso. Eu vou trabalhar de uma outra forma. Vou levar para o psicólogo, vou trabalhar de outras formas. Mas ambas as situações têm que dar atenção, porque são situações distintas, mas que geram a mesma consequência. Autoestima baixa, baixo desempenho, não vai aproveitar o tempo escolar. Então ele vai ter repercussões independente de qual seja a origem. Então, nosso grupo, ele apoia tanto profissionais, quanto pais, quanto os próprios disléxicos, tá? Então, tem disléxicos que nos procuram e dizem, posso fazer parte do grupo? Opa, maravilha, ótimo, né? Fantástico, traga a sua experiência, vamos conversar, vamos, né, discutir aqui questões que hoje você ainda enfrenta e que as crianças vão enfrentar e também trabalhar esses adultos, porque os adultos não tiveram diagnóstico há 20 anos atrás, há 30 anos atrás e hoje são adultos e continuam disléxicos, porque vão ser disléxicos para o resto da vida. Então a gente precisa o quê? Trabalhar essas pessoas. São profissionais que estão aí no mercado. Então, a partir daí, nossa associação, a gente tem profissionais, temos pais e está aberto para quem quiser participar, tá?
O que é que nós fazemos? Qual é a nossa atuação? Bom, nós temos as reuniões, como eu falei, com pais e profissionais, né, trazendo experiências. Temos reuniões presenciais, temos um grupo de WhatsApp, que a gente trabalha só essas questões. Não tem bom dia, boa tarde, boa noite, de hipótese alguma, senão eu corto. Palestras em escolas, né? Algumas pessoas já me procuraram, a gente faz palestra em escola. Por quê? Qual é o nosso objetivo? Divulgar, disseminar, né? Trabalhar isso na cabeça das pessoas, trabalhar isso com os educadores, trabalhar isso com as escolas. Então, e também deixar um alerta para os pais. Então, teve uma diretora outro dia que falou para mim assim, poxa, Priscila, é tão difícil, porque às vezes a gente chama um pai para conversar e o pai tira a criança da escola. Só porque eu levantei a possibilidade. Eu disse, eu sei. O que a gente pode fazer é fazer de forma mais sutil. Então, a gente pode levar o assunto de uma forma ampla. Aquele pai, com coisas que eu vá citando, com sinais que eu vou falando, com experiência da minha vida, ele vai ficar em alerta. E ele pode passar a palestra inteira olhando para mim dizendo, pô, que legal, massa, meu filho não tem isso. Legal, massa, meu filho não tem isso. E quando ele chegar em casa e que ele perceber um ou dois sinais daqui a um tempo, ele vai ficar alerta. Pode não cair a ficha no dia, pode não cair a ficha logo em seguida, mas depois da recorrência, em algum momento, a luzinha dele vai acender e ele vai pensar, será? Seria interessante eu verificar? Pronto, já atingiu o que a gente queria, tá? Porque quanto mais tarde, mais prejuízo aquela criança vai ter. Principalmente porque deixou de desenvolver, deixou de treinar e a autoestima está lá embaixo. Então, nós fazemos essa parte de palestras e eventos, né, como esse aqui. Né? Então, hoje a gente está aqui reunido justamente para disseminar isso com vocês. Nosso público, na maior parte, são educadores, mas a gente também tem um público de profissionais da área, no sentido fonoaudiólogo, na área de saúde, e também de pais, né? E pessoas que trabalham com a questão. Todos são bem-vindos e a gente tem um grupo, como eu falei, né, no WhatsApp. Quem quiser entrar, no final a gente vai colocar aqui para vocês os contatos. É só me mandar uma mensagem e a gente inclui no grupo, tá? A gente trabalha também no Instagram, redes sociais. Então, todos os nossos eventos são divulgados. Só sobre transtornos de aprendizagem, informação, todas as questões. Hoje, eu acabei não falando isso no início do evento, mas nós estamos hoje aqui iniciando a nossa Semana da Dislexia. Tá? É uma ação que é feita no Brasil toda para comemorar esse período, comemorar nossas conquistas, disseminar mais. Então, durante a semana toda vai ter evento. O que vocês imaginarem tem evento durante a semana que vem. E o nosso hoje aqui está abrindo esse período. O Instituto Dislexia, o Instituto ABCD, junto com a Associação Brasileira de Dislexia, a ABD, eles têm uma programação essa semana de lives, né? A gente vai ter uma live, eu vou estar participando de uma live no dia 10. Então, mas no nosso Instagram tem todas as programações, tá? Toda a programação da semana. Então, sempre tem lives, tem eventos pra gente. O objetivo principal é divulgar para que os pais estejam sempre sinalizados. E os profissionais também, né? Orientações para os pais. E ações no poder público. O que é isso? Trabalhar com políticas públicas. Então, nós precisamos desenvolver, Jéssica falou um pouco sobre isso, né? A gente precisa desenvolver políticas públicas, porque tudo vem da base da educação pública. Então, nós temos hoje um projeto de lei, o 7081 de 2010, que passou 8 anos em tramitação. 8 anos em tramitação. E no final do ano passado, a gente se reuniu, a gente fez um grupão chamado Mães do Brasil, que reúne todos os grupos locais, tá? Então nós representamos o Grupo Bahia, nem todos os estados têm grupos, têm associações, mas a gente fez o quê? A gente foi para Brasília, um grupo representando essas mães, então ele foi para o Senado, e aí agora a gente é a nova luta para que ele seja aprovado no Senado. Tá? Mas o grande processo aí já foi. O que é que essa lei determina? Simples, muito simples. Que os profissionais da área sejam capacitados.
A lei é essa, gente. É que os profissionais da área de pedagogia, os profissionais educadores, eles sejam capacitados a lidar, a trabalhar com crianças com transtornos de aprendizagem, qualquer tipo de transtorno. Então, se essa lei for aprovada, o que é que quer dizer isso? Que a gente vai ter, e claro que a rede privada, né, vem da questão pública, a gente vai ter na rede pública como obrigatoriedade a capacitação dos profissionais, certo? Então, acompanhe, a gente sempre coloca isso também nas nossas redes, tá? Vamos torcer para que aí a gente consiga, já estamos com contatos também, a gente faz esse trabalho local, certo? As instituições locais para reunir força para poder fazer a aprovação da lei federal. É uma lei federal, tá? E outra coisa que a gente atua também são em leis próprias. Então, a gente tem um grupo próximo nosso, que é o grupo de dislexia MT, que é de Mato Grosso, e que ele já tem 4 leis municipais, tá? Então, por exemplo, lá você tem o dia da dislexia já oficializado. O que é que acontece? Ah, gente, é uma besteira, um dia que vai se parar. Não, gente, sabe o que é um dia em todas as escolas que param para falar sobre o assunto? E que é obrigatório existir porque tem uma lei. Então a escola precisa parar naquele dia para falar sobre transtornos de aprendizagem. Isso é fantástico, não é uma coisa pequena. É a partir daí que a gente vai conquistando. Então, fomentem universidades. O mesmo trabalho que a gente faz nas escolas, a gente também faz nas universidades. Porque uma coisa ele está na escola, ele está no projeto de inclusão, ele tem lá todo o acompanhamento. E aí, foi para a faculdade? Já era, acabou. Não existe acompanhamento. Então, pouquíssimas faculdades hoje, a gente tem o exemplo da Mackenzie em São Paulo, pouquíssimas faculdades hoje pegam seu histórico de inclusão escolar e levam para a faculdade e dão um acompanhamento continuado. Isso não existe, é muito raro. Então, a gente precisa fomentar que isso passe a acontecer. E nós estamos hoje trabalhando, é um projeto da associação, ainda está em papel, ainda está em projeto, um núcleo multiprofissional para diagnóstico e acompanhamento de transtornos de aprendizagem. Porque hoje a gente fala sempre que o diagnóstico ele deve ser multidisciplinar. Mas para ele ser multidisciplinar... Obrigada, meu amor. Obrigada. Tá certo, obrigada. Então, para o diagnóstico ser multidisciplinar, o que significa ser multidisciplinar? Significa você fazer o multidisciplinar. Você, enquanto mãe e pai, vai para um, ouve, pega o relatório. Vai para outro, ouve, pega o relatório. Vai para outro, ouve, pega o relatório. E fica assim, mas o primeiro falou aquilo. O primeiro falou aquilo, por isso, isso. Aí você vai tentando entender esse multidisciplinar. Mas quem faz o multidisciplinar é você. Né? Então, assim, o que a gente vem trabalhando é para que você tenha um local em que você vá e realmente tenha um diagnóstico multidisciplinar e, principalmente, que seja para a comunidade carente. Porque você tem poucas, né? Às vezes 2 profissionais, tem algumas clínicas que já trabalham com 2, 3 profissionais, mas isso poucas pessoas podem, né? E o nosso objetivo é trabalhar para que todas as crianças possam ter inclusão. Então a gente quer trabalhar que esse projeto ele seja custeado, ele não tenha um custo para os pais e que possam fazer esse trabalho. Hoje na ABD, lá em São Paulo, você tem esse trabalho multidisciplinar. Né? Então a criança passa, se for de fora de São Paulo, passa uma semana em São Paulo, com atendimento todos os dias durante uma semana, para no final você ter o laudo com um relatório bem específico. Porém, você tem que passar uma semana em São Paulo, você tem o custo do laudo, você tem o custo de hospedagem, né? e deslocamento. Então a gente quer fazer isso aqui, tá? Então a gente precisa trabalhar nossos eventos, né? A gente precisa divulgar nosso trabalho para que a gente permita ter esse projeto aqui na Bahia. E a gente atende interior também, viu, gente? Outro dia me ligou a mãe de Irecê. Vira e mexe a gente tem contato com o interior, porque realmente, se a gente já tem pouco aqui, imagine no interior. Tem alguns trabalhos muito interessantes, a gente soube hoje, eu até vou colocar isso na rede assim que eu receber. Um trabalho muito legal, um TCC sobre dislexia, numa universidade em Brumado.
Então, eu vi essa reportagem, achei muito interessante, já entrei em contato para pedir para a gente ter esse material, para a gente poder também divulgar e contribuir. E aí a gente tem uma rede de relacionamentos, né? A ABD, o Instituto, como eu falei, o Dislexia MT, que é um parceiro nosso. A live, inclusive, vai ser comigo e com a Gabi, que é a fundadora do Dislexia MT. Mães do Brasil, que é um grupão que a gente reúne todos os grupos locais e outras, né? Todo mundo é bem-vindo, todas as associações, institutos que queiram trabalhar com transtorno de aprendizagem são bem-vindos aqui. E o que a gente acredita? Por que esse trabalho todo? Porque nós acreditamos que, com apoio e intervenção apropriados, as crianças podem ter resultados positivos na escola e serem profissionais bem-sucedidos. Todos podem, né? Então, nós temos alguns exemplos importantíssimos que nós vamos trazer aqui para vocês. Então, existe um elo entre o sucesso do empreendedor e a dislexia. É onde os disléxicos se destacam, talvez por possuírem uma grande habilidade em resolver problemas, né? Eu falei sobre uma habilidade. Existe uma tendência do disléxico a ter essa habilidade de resolver problemas, mas são várias habilidades, todos nós temos habilidades, como também todos nós temos questões que não damos conta, né? Não conseguimos desenvolver, mas tem as outras partes todas e que a gente precisa de fato trabalhar com essas habilidades, desenvolver isso e identificar isso. Uma criança que ela está tendo um problema escolar, a gente precisa ver o seguinte, a habilidade dela está sendo desenvolvida, você está trabalhando com essa habilidade, porque se ela está satisfeita com a habilidade que ela está trabalhando, o resto que ela não dá conta e que ela não gosta, ela vai ter muito mais opção, ela vai começar a achar que ela pode dar conta mesmo sem ela ter aquela habilidade. Ela vai se sentir competente para isso. Então, nesse papel todo aqui, nós temos 4 atores, né? Nesse universo. A gente tem os pais, o disléxico ali no meio, os pais, a escola e os educadores. E nosso papel enquanto associação é justamente trabalhar para que esse conjunto funcione, para que a gente possa realmente dar as mãos e trabalhar a favor, né? Como vocês falaram, trabalhar a favor e não trabalhar contra. Eu percebo sempre, aqui algumas sugestões que eu trago para a escola, eu percebo sempre o seguinte, existe uma tendência a gente buscar na escola o que nós temos de direito. Nós temos muitos direitos, muitos direitos. A lei de inclusão está aí, está nosso direito. Mas o que adianta o meu direito se a escola não quiser fazer? Ela vai ser obrigada a fazer, ela vai fazer, mas ela não quer fazer. E aí? Isso não vai dar certo. Ela não vai fazer da forma ideal, ela não vai acolher seu filho não vai se sentir adaptado, seu filho não vai se sentir acolhido. Então, assim, muito maior do que o direito que eu tenho é a relação que eu tenho com a escola. Isso é imprescindível. Então, eu percebo o seguinte, eu posso brigar com a escola? Posso. Eu posso chegar, eu posso chegar na escola que não quer fazer a inclusão de meu filho e exigir meus direitos? Sim, tem que exigir. Mas antes de tudo, você tem que ter uma boa relação. Porque não vai adiantar você exigir e depois esse acompanhamento vai ficar difícil. Eu tive questões com a escola e também tive questões positivas. E sei que você andar com a escola de forma amigável é 1000 vezes melhor do que eu exigir meus direitos. Então, essa mãe de Irecê, ela me ligou dizendo justamente isso. Priscila, como eu faço para conseguir uma escola aqui que faça inclusão? Porque eu venho de outro estado e que eu tinha inclusão com minha filha de 15 anos e eu não tenho conseguido isso aqui. Porque a escola ela não quer fazer a prova do tipo A, do tipo B, não quer colocar um ledor, não quer fazer isso, não quer fazer aquilo. Só que ela tem que fazer porque eu tenho direito. Bom, a partir daí, eu consegui, com o contato lá na associação, a gente teve uma aula de 1 hora sobre os direitos de inclusão, né, com a advogada que tem 30 anos de atuação lá na Associação Brasileira de Dislexia. E ela fez isso no nosso grupo. Né? A gente, numa das reuniões da nossa associação, ela fez essa apresentação para a gente. Então a gente viu o seguinte, existem muitos direitos, a gente tem direito,
Mas o que é que adianta? Então o foco da apresentação dela todo foi quais são os direitos que você tem e o que você deve fazer com isso. Que é o quê? Não brigar. Então a escola precisa ser parceira. A gente precisa trabalhar com a escola de forma parceira. A escola não tem. Então você precisa reavaliar essa escola. Você precisa de fato reavaliar se você vai conseguir ter. Porque também é o seguinte, gente, quando você já não tem não criou aquela empatia, não vai. Não vai. Então você precisa, acima de tudo, ter uma boa relação com a escola. A partir daí, tudo que você vai conseguir é conquista. Então, eu tenho uma boa relação hoje com a escola, tenho problemas diversos, ligo pra lá, brigo, falo horrores. Mas eu também elogio, eu também vou lá e digo, poxa, foi massa esse trabalho que vocês fizeram. E eu também exijo, né? Eu também vou lá e cobro e digo, ó, não tá legal, não foi feito dessa forma e vamos mudar. Então, assim, achar também que eu vou ser atendida 100% das vezes, esqueçam. A gente lá na escola, a gente tem um grupo de WhatsApp, né, de pais, e assim, eu brigo do mesmo jeito, eu falo do mesmo jeito, às vezes a gente coloca coisas no grupo, eu vou lá na escola, eu mando e-mails desaforados para a orientadora dizendo, olha, vocês ficaram de liberar o conteúdo da prova com uma semana de antecedência, e a prova dessa semana, de quinta-feira, o conteúdo foi liberado segunda. Eu passo e-mail para a escola de 15 em 15 dias, de uma vez por mês, com questões. Algumas elas ouvem, outras elas não ouvem. E eu não vou achar que todas as escolas vão me ouvir. Ah, vou tirar dessa e vou botar em outra porque a outra vai me ouvir 100%. Não vai. Não vai, porque são vários. Gente, hoje 10% da nossa população tem transtorno de aprendizagem. 10%. Olhem uma sala de aula e pensem que 10% daqueles alunos têm transtorno de aprendizagem. A minha sala não tem, não. Tem. Você ainda não descobriu, os pais não descobriram. Ah, mas você tem. Então, a partir disso, como que a escola pode atender a todas as situações específicas? É difícil, tem que atender sim, a gente tem que brigar para que atenda, mas eu não posso achar que da noite para o dia isso vai mudar. Né? A gente tem que fazer o nosso papel, a gente tem que correr atrás e a gente tem que solicitar. Mas eu digo sempre o seguinte, eu tenho direito, mas eu peço. Eu tenho todo o direito do mundo, mas eu vou para a escola pedindo. A gente identificou outro dia que Felipe tinha uma questão que ele sempre errava na prova quando vinham palavras, diziam assim, classifique a sintaxe daquela palavra que está em negrito, a palavra em destaque. Esqueça, ele vai ler a frase 10 vezes e não vai saber qual é a palavra que está em destaque. Então ele errava a questão porque ele não sabia qual era a palavra que estava em destaque. Hoje ele tem um ledor, né? Então a prova dele é o mesmo conteúdo, ele faz uma prova separada por conta de ter um ledor para ler a prova para ele, para que ele possa mostrar o conteúdo dele, o que ele sabe, o que ele aprendeu. Então, se o ledor simplesmente lê a pergunta, como você, pensa em vocês, vocês não têm acesso a ler a prova. Eu chego para vocês e falo uma frase. O cachorro do meu vizinho latiu quando ele pulou a cerca. Fale a classificação da palavra que está em destaque. A palavra que estava em destaque era quando. Ele fez a classificação da frase inteira. Qual era a frase inteira? Era uma explicação. E não era uma explicação, era temporal. Então, quando eu peguei a mesma prova, sem estudar mais nada com ele, e fiz, Felipe, eu vou ler a prova de novo para você. Vamos lá? O cachorro do vizinho latiu quando... Eu quero que você classifique essa palavra. O cachorro do vizinho latiu quando ele pulou a cerca. Ah, minha mãe, quando? Foi no momento, é temporal. A mesma hora ele respondeu. Né? Então, aquela nota que ele tirou ali, a nota do conteúdo dele, do conhecimento dele? Não. É a nota em relação a algo que ele não conseguiu captar para descrever o conteúdo dele. Então, o que é que as escolas precisam trabalhar hoje? Como eu consigo saber se essa criança tem um conteúdo? Absorveu o conteúdo, aprendeu? Porque o objetivo é o quê? Aprender, né, gente? O objetivo não é tirar nota. O objetivo é aprender. Então, eu sei quando ele sabe e eu sei quando ele não sabe. Eu sei quando ele aprendeu ou quando não deu tempo, né? E foi para a prova, eu digo, aquele assunto ali não vai sair, porque ele não aprendeu.
Mas eu sei quando ele aprendeu e ele vai para a prova e não acerta e ele sabia daquela questão. Então, nosso trabalho é esse. O que é que eu fiz? Eu briguei, Gente, a pessoa está ali lendo para ele. Eu já tenho uma pessoa que lê para ele. Então, o que é que eu fiz? Liguei para a orientadora, falei assim, eu quero te pedir um favor. Você pode, por favor, falar para a ledora, quando tiver qualquer palavra em destaque, ela pedir a ele que antes de fazer a prova, antes de responder, passe um nome e cola em cima da palavra e ela reforce na leitura dela qual é essa palavra? Ah, Priscila, tá, tudo bem, eu vou explicar isso para a ledora. Na outra prova, Felipe, como foi a prova hoje? Minha mãe, a ledora, me parou, me pediu para eu grifar todas as palavras que estavam em negrito. Todas as... Por quê, minha mãe? Eu falei, foi feito. Mas nem sempre é feito. Nem sempre é feito. O pedido de mandar o conteúdo da avaliação com uma semana antes, eu não consegui até hoje. Mas continuo lutando. Continuo lutando. Mas eu acho que é o nosso papel. Então eu tenho aqui algumas questões. Apoio da escola. Então a escola tem que fazer provas adaptadas, tem que fazer trabalhos adaptados? Tem. Mas quem é que vai determinar? É a escola? É a professora? Não. É o relatório médico. Então, a escola pode fazer por si só? Pode. Mas tem que ter cuidado. Eu já tive alguns relatos de escolas com problema, porque fizeram adaptação, fizeram questões específicas para a criança e foram acusadas de preconceito, de discriminação. Então, assim, eu não tiro a razão da escola. Eu acho que nós temos um papel diferente, realmente, mas a gente sabe que nem todo mundo aceita, nem todos os pais aceitam, né? Mas o educador, vocês vão ver logo em seguida, o educador pode fazer mais, né? A escola tem que ter alguns cuidados, mas o educador ali no seu dia a dia tem como trabalhar a criança de forma mais específica, dar algumas dicas, fazer de uma forma diferente. Então a escola pode adaptar, ter atividades práticas, pode. Tem uma outra questão que é o seguinte, o que meu filho vai ter de adaptação? Ele pode ter um ledor, ele pode ter um redator para provas, ele pode ter um tempo extra, tudo depende. Depende do relatório. Tá, mas o relatório, a gente também tem que tomar cuidado com o relatório. Eu costumo trabalhar o relatório com a profissional que acompanha meu filho. Por quê? Porque eu sei até onde ele pode ir, eu sei até onde ele pode trabalhar sem uma adaptação. Então, até então, eu digo, não quero adaptação de conteúdo. Se ele não entender, se ele não estudar o suficiente, é para ele tirar nota baixa sim. Eu não posso deixar ele tirar uma nota alta sem ele saber, sem ele ter adquirido aquele conhecimento? Não, não concordo. Então, o que é que acontece? Isso tem que ser trabalhado junto com o profissional, porque o profissional vai escrever o relatório. Aí, por que eu estou falando isso? Porque qual é o seu objetivo? Qual é o objetivo que você tem para seu filho? É passar no vestibular? Ah, eu tenho um objetivo que ele tenha uma carreira. No meio desse processo existe algo chamado vestibular, que não tem jeito, está ali. Ele vai ter que passar. Então, como fazer uma criança que sempre teve prova adaptada, com conteúdo baixinho, pouquinho, sem ver todo o conteúdo, passar no vestibular, gente? Como? Não existe. O Enem vai fazer um conteúdo específico para seu filho? Não vai. Outras faculdades vão fazer? Não vão. Então eu digo o seguinte, o que é que eu posso ter no Enem? Eu posso ter um ledor. Então eu quero que meu filho tenha um ledor, desde já. Vai facilitar para ele, porque eu vou ter isso no Enem. Eu vou pedir que ele tenha um ledor, porque eu tenho esse direito. Ele pode ter 15 minutos a mais, mas ele não vai levar a prova para casa. Ele não vai poder levar o Enem para casa. Então ele tem que fazer dentro do horário dele com os 15 minutos a mais. Então assim, eu trabalho sempre no meu objetivo maior. Então se eu tenho o meu objetivo maior e eu tenho algo ali que é o Enem, eu preciso trabalhar para lá. Então ele vai poder ter? Vai. E outra coisa, ele vai poder ter se você tiver um relatório com CIDs específicos, tá? Vale frisar isso. Então, hoje, desde o ano passado, mais ou menos, ano retrasado, o Enem está cada vez mais criterioso, né, com essas questões, e ele exige CIDs específicos. O que é isso? Você tem um CID genérico, mas você tem um CID específico, por exemplo, para descalculia. Então, se você não tem no seu relatório o CID específico para descalculia, ele não tem direito à calculadora.
Mas se você tiver, ele tem direito à calculadora. Então, muitos pais pegam o CID genérico e acham que vão ter questões específicas, como os 15%, ledor, redator, a calculadora, se for o caso da descalculia. Não, só se tiver específico. Ele vai ter um ledor se ele tiver descalculia, ele vai ter um redator se ele tiver desgrafia. Se ele não tiver esse CID, ele não vai ter direito. Então é só um alerta para os pais, tá? Porque nem todo mundo tem essas necessidades, né? Então alguns têm dislexia, não têm descalculia. Então depende do perfil. Então eu digo sempre, e também aí tem uma outra questão, que assim, os concursos mais adiante, normalmente eles se baseiam nas definições, nas regras do Enem. Então se a gente focaliza com o Enem, a gente atende a toda essa gama, tá? Uso de celular e tablet para fotografar a agenda e atividade. Isso é fantástico, tá? Não existe a possibilidade do ler e copiar. Ler e copiar. Ler e copiar. Não existe, né? Então eu tive vários problemas alguns anos atrás, hoje graças a Deus isso passou, que é agenda, o que é que tem para fazer em casa? Faça a mínima ideia, porque só conseguiu escrever matemática, no máximo página, e o restante ficou. E a gente não sabe o que é que tem para atividade de casa, né? Por conta do transcrever. Então, isso é uma característica. E que dificuldade isso vai fazer na sua vida adulta? Nenhuma. Então, por que ele não pode fotografar e chegar em casa e dizer, aqui minha mãe, quais são as atividades? Ou ele pode olhar a atividade dele e fazer. Então, algumas tecnologias também surgem, né? Surgiram nesse período, que facilitou muito, tem facilitado muito a gente. Então, a gente tem hoje possibilidades de softwares, sistemas, né, aplicativos, que leem para você. Então, a gente tem um exemplo aqui do Voice Dream. Foi algo que eu levei para a escola. Eu falei, olha, a gente precisa, Felipe vai precisar utilizar o celular na sala. Ah, mas é proibido. É proibido, mas ele precisa utilizar. Então, ele vai ter, é uma ferramenta de estudo dele. Ele não vai ler, ele não vai jogar. Também se jogar, já era. Ele perde a opção dele de ter uma ferramenta, né? Então, ele tem hoje, a gente baixou o aplicativo e resolveu, por exemplo, o problema de atividade de classe. Porque a atividade de casa, ele tem uma banca, lê para ele, beleza, ele faz a atividade. Eu estudo com ele todos os dias, a gente vai, na hora de estudar, eu leio para ele e ele assimila. Beleza. E como é que eu faço a atividade de classe? O professor acabou de entregar um texto desse tamanho, com 5 perguntas. Ele vai ficar na primeira linha, porque ele vai ler silabicamente, ele vai ler o texto todo. Quando ele terminar de ler o texto, ele não vai entender o que ele leu, para ele responder. Então hoje ele tira foto com esse software, ele tira foto, bota o fone de ouvido e ele ouve o texto. E aí ele responde. Então são facilidades que a gente está correndo atrás para trazer como melhorias, como ferramentas mesmo para todo mundo. Alinhamentos periódicos. Então é necessário que tanto os profissionais quanto os pais estejam bem próximos à escola para fazer alinhamento periódico. Isso é importantíssimo, tá, gente? Não ficar esperando que a escola busque. Tem muita gente que fala assim, a escola nunca me ligou para dizer que meu filho tem algum tipo de situação. Gente, não espere a escola. Pelo amor de Deus, vocês têm que acompanhar os filhos. Tem filhos que... Ah, mas o filho de minha amiga não precisa mais de acompanhamento. Cada um é um. Cada um é um. Quando leio, só ouço o que estou a ler. Sou incapaz de me lembrar da imagem visual da palavra escrita. Imagine se lembrasse, né? Como ele conseguiu superar toda essa questão e ser o que foi, né? Se tornar educador. Vamos lá. Substituir instruções por etapas. Bom, a mesma coisa, gente, é em casa. Felipe, coitado, saiu, não foi? Tá bem. Felipe, precisa escovar os dentes, pichar o cabelo, pegue sua mochila, não esqueça do livro disso e não esqueça seu lanche. Ele vai fazer metade, olhe lá. Porque ele não vai lembrar das outras ordens, certo? Porque ele não está captando naquele momento em que eu estou falando 1000 coisas. Hoje eu ainda faço isso de vez em quando, viu, gente? Ainda me pego fazendo isso. Mas assim, Felipe vai escovar o dente. Então ele vai escovar o dente. Felipe agora vai pegar o lanche. Agora vai... Então, as instruções são por etapas. A mesma coisa tem que ser a prova.
Não adianta você ter um ledor do seu lado, lendo sua prova, que ele pega a prova e o ledor faça assim, questão 1, isso, questão 2, isso, questão 3, isso, questão 4, isso. Quando ele for responder a 1, ele não vai mais saber o que era 1. Ele não vai ter mais essa percepção de que questão foi aquela. Então, questão 1, isso. Ele vai e responde. Depois, outra questão. A mesma coisa, a orientação, isso na sala de aula. O professor passou uma atividade para toda a turma, você já tem a percepção de quais são os alunos que precisam de uma interpretação ou precisam de um olhar diferenciado. Então, naquele aluno, você vai passar as atividades, o passo a passo de como resolver por etapas. Ajudar nas anotações na agenda, como eu falei, né, também para o educador, e substituir por foto é importante. Evitar a transcrição de quadro. Transcrição realmente é muito complicado. Gente, não solicitar leitura oral, pelo amor de Deus. Vocês não sabem a quem vocês estão solicitando. Então, aquela questão de que vamos fazer uma leitura aqui. Fulano, lê o pedaço para mim agora. Agora, Cicrano. Eu estou lendo um livro muito interessante e que ele é um disléxico, né? Ele tem PhD. E ele conta o seguinte, que mesmo depois de adulto, ele agora, já PhD, ele foi para um evento. E quando ele chegou no evento, um evento de não sei quantas pessoas, ele chegou no evento, na entrada do evento, deram a ele uma frase, dizendo o seguinte, que num determinado momento do evento, todo mundo cada um ia ler a frase que tinha recebido. Ele falou, acabou o evento para mim. Eu voltei a 7 anos de idade, suei frio, passei o evento todo pensando naquela frase, li aquela frase 10.500 vezes, não prestei atenção em palestra nenhuma do evento. Ele é PhD. Por quê? Porque aquilo para mim é demais. Né? Aquele momento eu parar ali, me expor, e fora que isso volta, né? Um trauma da infância lá, da professora dizer, Felipe, leia em voz alta aqui. Então, isso vai gerar bullying também, porque os colegas vão brincar, vão ficar dando risada da leitura silábica. Então, para que o estímulo da leitura oral? Deixa as crianças que querem ler, levanta a mão quem quiser. Você não precisa apontar para aquela criança. E outra coisa, já digam isso antes, não deixe ele suar frio 1000 horas, até perceber que ele não vai ser chamado. Então, gente, vamos fazer uma leitura aqui em conjunto. Quem quiser ler, levanta a mão. Ponto. Outro dia, uma professora chegou para mim e falou, Priscila, você não sabe. Ele levantou a mão e leu. Por conta própria. Porque ele quis. Então, aí vale. Aí é perfeito, ótimo. Mas leu, tranquilo. Por quê? Porque a questão da leitura é uma prática também. Jéssica lê, não lê, Jéssica? Pois é. Eu só não soletro. Você só não soletra. Mas você lê. Agora, você vai precisar de um esforço muito maior para entender o que você leu e ainda mais sob pressão, tá? Então, leitura oral, tirem do esquema. Posicionar o aluno mais próximo do professor. Isso por conta, gente, da relação com o TDAH. Né? Então, muitas vezes, o disléxico também tem a questão do TDAH e isso, a dispersão, né, complicado. Hoje, por exemplo, a gente já tem algumas ações. Vai estudar, a mesa não pode ter nem cola, porque até cola chama atenção. Então, é lápis, borracha, tudo que é de estudo ali, que ele vai usar e nada mais, brinquedo nenhum, de forma nenhuma. E ele já sabe. Inclusive, ele já chega para estudar, já tira o que tiver e senta. Então, isso é uma adaptação. Vai ser assim a vida inteira. Outro dia eu conversei com uma menina que ela disse para mim, Priscila, eu tenho TDAH e eu hoje já sei o que eu faço. Então, eu vou para um evento, eu sento na primeira fila, longe da porta. Ali eu vou me concentrar. Agora, se não for assim, eu vou parar 10 vezes, porque alguma coisa vai me chamar a atenção. Até a janela, se passar um passarinho voando, eu vou parar e vou viajar naquele passarinho. Para eu voltar para a palestra, eu já perdi metade da palestra. Então, é uma característica do TDAH. Quem tem TDAH precisa ter algumas estratégias para poder fixar aquela atenção. Utilizar de recursos audiovisuais. As imagens, como eu falei, a associação de imagem é tudo. Então, o que é que eu faço hoje?
eu vou mostrar para vocês, está no próximo slide. Eu faço algumas adaptações de conteúdos para a gente poder tornar o aprendizado dele uma forma mais prazerosa e também de maior fixação. Um outro item que eu coloquei aqui foi o seguinte: evitar vídeo com legenda. Então, é algo simples, muito simples, né? Mas que os professores não lembram que tem crianças ali que não vão ler aquele vídeo. Então, ele só vai assistir filmes com dublagem. Filme legendado, não. Então, por que eu vou apresentar um vídeo sobre vulcão e que ele só vai ver o vulcão, porque ele não vai entender nada do que está sendo colocado ali, porque está em inglês e a legenda é em português. Então, evitar. Teve alguma situação dessa, conversa com os pais, manda o vídeo para casa, para que o pai possa, ao longo da passagem do vídeo, ir traduzindo, mas nem todo mundo tem, né, o conhecimento de inglês, então assim, o melhor é evitar. Transforme um outro vídeo em português e faz uma adaptação. Então, permitir diferentes modos de exibir o conteúdo. O que é isso? A gente hoje, você pode permitir isso, porque no Enem você também tem uma análise diferenciada, uma avaliação diferenciada das respostas subjetivas. Tá? Então, quando você tem um transtorno de aprendizagem, a avaliação do Enem, tanto em redação quanto nas respostas abertas, ela é um pouquinho diferente. Ela é mais direta, você pode ter uma avaliação mais objetiva. Então, a gente também pode adaptar na escola. E sempre na correção, evidenciar o conteúdo, o conhecimento e não o erro ortográfico. Outro dia uma professora me perguntou: poxa, mas eu devo apontar todos os erros de português dele? Pra quê? Vai adiantar alguma coisa? Não, só vai fazer com que ele fique se achando péssimo. Ele vai achar o quê? Poxa, eu errei tudo isso. Teve uma vez que aconteceu isso. Ele fez uma redação e veio cheia de coisas vermelhas. Todas as correções vermelhas. E no final ela deu uma nota boa. Ele falou: minha mãe, não entendi nada. Eu errei tanto e ela me deu nota boa. Por quê? Falei: porque ela corrigiu a forma. Seu conteúdo, ela avaliou. Então, se eu estou avaliando o conteúdo, por que eu estou colocando a forma como exibição? Né? Isso eu não estou dizendo para não corrigir. Eu estou dizendo que, a depender da situação, do laudo da criança, aquilo vai fazer diferença. Se vai fazer diferença, tudo bem. Se não vai fazer diferença, se ele tem uma dislexia, pegue as palavras principais, as palavras que ele errou, que sejam palavras mais comuns. Corrija aquelas, as outras deixe. Não precisa você colocar. Porque naquele momento ele vai fixar muito mais a correção de palavras, 2 ou 3 palavras que você identificar, e ele vai ver que ele errou, e aí pronto, ele vai conhecer aquela palavra e vai se esforçar da próxima vez para poder lembrar da forma daquela palavra. Mas não de 50 palavras, o texto todo riscado, não vai adiantar nada. Buscar sempre as habilidades, isso eu já falei algumas vezes, né? Isso é fundamental. Então, o papel que a professora teve com a gente em relação a identificar a habilidade e trabalhar em cima dessas habilidades, isso tem que ser diário, gente. Isso tem que ser dentro da sala de aula, todo dia, todo momento. Porque as crianças têm habilidades, todos nós temos, e a gente precisa trazer isso à tona para que elas possam se sentir competentes, capazes, né? E pequenos ganhos diários a gente precisa estar sempre elogiando, né? Então, uma conquista diferente, uma nota que melhorou, um comportamento que melhorou na escola, né? Até uma abordagem que deu de forma diferente. Então, isso precisa sempre ser elogiado. Isso não é só para crianças disléxicas não, tá, gente? E estar muito atenta à questão de bullying, né? Assim, a gente sabe, as crianças são cruéis, porque elas são naturais, né? Mas a gente precisa estar muito atento, porque isso pode fazer uma diferença, tá? Para uma criança. A gente pode tanto trabalhar em cima da criança que bate quanto a que apanha, tá? Então o bullying, ela tem os dois lados. Ela tem aquela criança que está sempre sendo ofendida e ela tem aquela criança que está todo dia ofendendo. Então tem que estar atenta a ambas as partes.
né? E os educadores têm que estar atentos a isso, não só dentro da sala de aula. Muita coisa você vê pelo corredor, muitas questões você vê até num trabalho em grupo. Então, você trabalhar o grupo, ali você consegue perceber questões de bullying. Outra pessoa aí que a gente traz para o nosso universo de dislexia. Sempre tive que me esforçar o dobro no meu trabalho escolar, mais do que um aluno médio por ser disléxico. O que é que ele está querendo dizer? Eu quero me superar, eu quis me superar. Então o que é que eu fiz? Eu me esforcei mais. Eu estudei mais. Por quê? Porque eu precisava de mais tempo para concentrar, eu precisava de mais tempo para entender. Eu preciso de mais tempo porque sem a leitura eu realmente preciso de mais tempo. Então, superou, não superou? Dá bem, né? E como? Walt Disney. E para os pais, né? Acompanhamento diário, fundamental. Essa questão é muito relativa, assim, muitas pessoas questionam. Ah, mas meu filho já tem 13 anos, meu filho já tem 10 anos, meu filho já tem 12 anos, já não está mais na hora de eu acompanhar. Não, gente, não existe isso. Não existe isso. Você tem que dar autonomia, sim, mas você precisa acompanhar. O que é o acompanhar? É pelo menos estar de olho, estar identificando o que está ocorrendo, de vez em quando dar uma olhada em como é que ele está estudando, mesmo que você não tenha um acompanhamento diário. Eu hoje faço esse acompanhamento, deu certo para mim, né? Então eu consegui conquistar um espaço junto a meu filho de educadora, tá? Então no momento em que nós estamos estudando, eu tiro o chapéu de mãe e naquele momento eu ponho o chapéu de educadora. Tá? Então eu estou ali com ele naqueles horários estudando e ali é um papel de educadora mesmo. Mas eu consegui conquistar isso, não foi fácil, porque existe a troca de papéis, existe. Muita gente não concorda com a mãe exercendo essa função. Eu acho que depende do caso, depende de como você trabalha isso. Eu consegui e hoje tem algumas situações que ele tem uma banca, muitas vezes eles trabalham a questão das atividades e sobra tempo. E ela diz assim, então vamos estudar para a prova. E quando ele chega de noite, ele faz assim, minha mãe, eu estudei com prova de banca, mas não é a mesma coisa. Por quê? Porque eu já sei como fazer com que ele faça o resumo corretamente, como ele fazer para ele criar a estratégia dele, o que ele vai ter mais dificuldade eu já percebo, já trago isso mais à tona, já peço para ele fazer um resumo colocando as palavras principais que eu já sei que ele vai ter dificuldade naquele momento. Então é uma forma de trabalho, pode ser que você tenha isso com uma professora de banca, pode ser que você tenha isso com uma psicopedagoga, enfim, cada um tem que descobrir o seu caminho. Elogiar sempre, claro, todos os ganhos. Como eu falei, corrigir não só as provas, os erros, mas também os acertos, né? E tem uma comunicação com a escola, né? A parceria com a escola é fundamental. A gente tem que estar sempre em contato. E temos que ter muito cuidado com superproteção. Então, inclusão não é superproteger. Isso tem que estar muito claro. A gente tem que ter cuidado com a inclusão e a superproteção. Outro dia eu estava com um contato com essa advogada, ela disse para mim, Priscila, a gente está com um problema com uma profissional, porque ela passou no vestibular, ela entrou na faculdade, ela tinha um relatório, né, um laudo, e a faculdade teve a maior boa vontade do mundo e trabalhou com ela em cima do laudo dela e do histórico escolar dela de inclusão. Só que a escola fez demais. A escola fez milhões de provas para ela ir passando de ano. E agora ela vai se formar e a escola está dizendo para mim que ela não tem condição de se formar e ser um profissional da área. Por quê? Porque ela não adquiriu todo o conhecimento que ela precisava adquirir. E agora? E agora? A faculdade tem o direito de dizer não vai se formar? Ela passou em todas as matérias? Ela passou em todos os semestres? Não. Mas ela vai ter uma forma, ela vai ser um profissional completo? Não. Então, gente, não existe uma questão intelectual, né? Não existe. Então, foi o que, né, Deschamps falou. O que é que acontece? A primeiro momento, você faz um teste de QI. O QI, você só pode trabalhar em cima do transtorno de aprendizagem a partir da análise de QI. Porque se você tiver um QI abaixo da média inferior, você não tem como dizer que existe um transtorno, porque existe um comprometimento intelectual. Mas a partir do momento que você não tem um transtorno, significa que você tem um QI à média ou acima da média. Ou seja,
Não existe comprometimento intelectual. Então, por que ele tem que passar de ano se ele não adquiriu? Por que ele tem que tirar 10 se ele não sabe aquela matéria? Isso é difícil, Por quê? Porque a gente está vendo aqui que às vezes a criança erra uma questão sabendo o conteúdo. É diferente. É diferente da escola chegar e fazer uma adaptação da forma. O educador perceber que naquela resposta a criança sabia o conteúdo. Então ele tem que passar sim, mas ele sabe o conteúdo. Agora, a criança vai passar porque não sabe o conteúdo e ela está num projeto de inclusão? Não! Quando ele chegar no vestibular, ele não vai passar. E aí? Vai se frustrar. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Então assim, a inclusão ela tem que ser muito bem pensada. E agora, como você tem noção de tudo isso sem estar colado com o aluno, com o filho e com a escola? Não tem como. Sistemática de estudo, né? Rotina, quadro, aviso, horário, isso muda completamente, viu, gente? Isso assim, aquele quadro de segunda, terça e quarta, pra mim, é fantástico, fez toda a diferença na minha vida. Então, ele sabe quando ele tem, qual é a atividade que ele tem para fazer, qual é o compromisso que ele tem, até o levar um determinado livro para a escola, ele coloca no quadro e aquilo ali é lei. Ele vai olhar ali todo dia para ver o que é que ele tem que levar. Vai fazer a mochila, olha para o quadro. Cara crachá, vai fazer a mochila, olha para o quadro. Por quê? Porque eu estou ensinando a ele como ele desenvolver uma estratégia. Então, ele precisa se lembrar. Ele precisa lembrar de algo. Como ele vai lembrar de algo? Crie sua estratégia. Então ele está criança. Nesse momento eu estou criando a estratégia para ele. E já estou dizendo a ele, agora que ele já está adolescente, eu já estou dizendo a ele como você vai resolver isso. Outro dia foi problema de crachá. Para entrar na escola tem que ter o crachá. Aí chega na porta da escola, cadê o crachá? Xiii, esqueci. Aí vai para uma fila enorme para resolver o problema do crachá. Se chegou atrasado, perde a aula. Aí eu falei, você vai resolver esse problema do crachá. Eu não quero mais saber. Você já tem idade suficiente para criar a sua estratégia. Qual é a estratégia que você vai criar? Aí, nesse caso, eu não fiz a estratégia para ele. Eu coloquei ele para pensar na estratégia dele. Aí ele foi para a aula. Aí voltou mais tarde. Minha mãe, eu acho que eu já sei. Fiz o que é que você vai fazer? Eu vou na saída, depois que eu passar, porque na saída também eu uso o crachá. Depois que eu passar da saída, eu vou botar o crachá no bolso da mochila. Porque no outro dia eu não preciso mais me lembrar que eu tenho que pegar o crachá. Ele já está lá. Falei, ótimo. Por enquanto está funcionando. Vamos ver até quando, mas por enquanto está funcionando. Porque ele tem que lembrar de na saída botar o crachá na mochila. Se ele não lembrar, não vai funcionar. Porque ele não tem uma segunda estratégia. Estimular o hábito de ler. Depois que a gente parou com o treino de leitura, com o você precisa ler, você precisa ler, você precisa ler, o que é que a gente fez? A gente passou a ler para ele. A gente pegou vários livros, histórias e a gente passou a ler para ele. Ele passou a amar ler, porque ele está lendo pelos meus olhos. Mas ele está lendo, ele está conhecendo as histórias, ele está descobrindo os livros, mas através dos meus olhos. Então, por que não? Eu preciso de um óculos para ler, senão não vou ler. Ele precisa de um ledor, tá? Que pode ser um aparelho, pode ser uma pessoa, mas ele aos poucos vai conquistando a leitura, sim. Isso é possível, ele vai trabalhando a leitura, vai. Hoje você já vai poder desenvolver a leitura com o passar do tempo, vai ser mais difícil, vai. Ele vai conquistar ler um livro em um mês, se Deus quiser, mas ele vai ter que ir trabalhando isso ao longo dos anos. Tá? Não é agora com criança que ele vai conseguir, ao mesmo tempo que as outras crianças estão tendo esse resultado. E associar conteúdo à imagem. Eu trouxe aqui rapidamente só para vocês conhecerem algumas atividades que eu faço, tá? Então, qual é o exemplo disso aqui para vocês? Não é da própria atividade, gente. É o seguinte, como fazer para que você torne a matéria possível do aprendizado de uma forma mais clara? Então, a gente faz N jogos, tá? Então, aqui é um exemplo, aqui por exemplo, né? Ciências. Então, eu coloco a imagem para ele ter uma ideia, porque ele vai associar a imagem ao conteúdo do que é ali a composição de célula, né?
E aqui, qual é a função? Então, vamos brincar de jogo de memória. Vira tudo e você tem que achar qual é e o que é que faz. Ele vai jogar uma vez, jogar duas vezes. Aí tem a brincadeira, tem o correr atrás daquilo, o alcançar. Para vocês terem ideia, a gente tem vizinhos do mesmo ano. As meninas ficam loucas para brincar com ele. Para irem lá para casa para participar do jogo. Porque ele vai conhecer, ele vai gravar de uma forma mais lúdica, de uma forma mais fácil. Óbvio que isso não vai permanecer, né, gente? Isso a gente está falando de um período que é possível fazer isso, né? A partir de um determinado momento isso já vai ficando mais complicado. Aí você vai usar outros artifícios. Aí você já vai trabalhar com resumos. Então, o resumo dele sempre tem imagem. Resumo dele são palavras-chave, palavras principais e imagem. Ele uma vez resolveu uma questão na prova de história, que eu falei, meu Deus, como é que ele acertou essa questão aqui? Porque eu não me lembrava. Aí eu falei, como você acertou isso, Felipe? Ele fez assim, minha mãe, olha a imagem aqui. Tinha uma característica na imagem que remeteu a ele qual era a resposta. Por conta da associação da imagem. Então, a imagem faz com que você consiga captar muito mais fácil. Isso não só para quem tem dislexia, tá, gente? Isso para qualquer criança. Então, essas dicas que eu estou dando aqui vale para todo mundo. Tá? Até pra gente mesmo, no nosso aprendizado dia a dia. Então, resumos, aqui bioma, imagem, palavras-chave e normalmente eu grifo o que ele não está captando. Para numa segunda rodada, ele dar mais atenção àquilo ali, tá? Então, são exemplos, sempre exemplos. Aquelas questões de lumicolor, de 300 mil cores, é fantástico, porque ele vai associando, a gente coloca uma para o que é mais importante, a outra para a dúvida, a outra que tem que memorizar, e aí vai. Para os pais, parceria com a escola, eu já falei, a questão de procurar profissionais é importantíssimo, a gente não pode, tudo que eu estou falando aqui, gente, é com base na minha experiência, mas também com apoio de profissionais, tá? Eu não faço isso sozinha. Eu não tiro da minha cabeça. Tudo que eu faço, eu busco os profissionais que estão ao meu redor para trazer pra gente. Teve uma vez que eu falei para o Felipe faz um neurofeedback, que também é um trabalho muito interessante. E eu busquei com o profissional questionar como é que eu faço para algumas palavras que às vezes a gente está estudando e ele não memoriza. É difícil memorizar, palavras difíceis. Tem outras que ele chega assim que ele tanto viu na escola que ele já chega aprendendo. Mas tem outras que na época era escriba. Ele não ia escriba, de jeito nenhum, tem uns 2 anos. E aí, o que é que eu fiz? Eu perguntei a esse profissional, ele falou assim, faça uma coisa simples. Você vai pegar uma caixa de areia ou de purpurina, de qualquer coisa que cubra o papel. Você vai pegar um papel e vai pedir a ele para escrever a palavra em cola. Então, ele vai escrever escriba em cola e vai mergulhar o papel nessa caixa e cobrir de areia ou cobrir... Isso a gente fazia, viu, lá na infância. Mas é que lembra aqui, eu fiz isso. Cobria de purpurina e num determinado momento que ele acabar de cobrir, você vai puxar o papel. Quando puxar o papel, a palavra aparece. Quando a palavra aparecer, ele vai captar. Foi impressionante. Eu fiz uma vez, ele não esqueceu mais escriba. Impressionante. Pode funcionar e pode não funcionar, né? São métodos, são formas, né? Então, assim, eu não faço da minha cabeça, eu busco a orientação dos profissionais e tento adaptar e ver o que é que funcionou para ele e o que é que não funcionou, porque pode funcionar para um e pode não funcionar para o outro. Claro que a gente está falando também de depender da idade da criança, do momento escolar em que ela esteja. Agora, quanto mais cedo isso for conquistado, ele vai chegar, né, nas salas, né, nas séries mais pra frente, já com estratégias captadas e estratégias adotadas. Proporcionar socialização, a questão do bullying, como eu falei, enfatizar sempre o potencial dele e fazer parte do Slex Bahia para poder trocar todas essas ideias com a gente, né, e poder levar também para casa. Às vezes a gente coloca no grupo uma situação individual. Pô, gente, eu tive uma certa dificuldade, como foi que vocês trabalharam isso? E aí, o exemplo que alguém responder no grupo pode ser uma solução para mim, né? Então, a gente consegue trabalhar isso. Então, tudo que eu falei agora, gente, é o que deu certo para mim.
tá? E como mãe, eu falo sempre, minha palestra é de mãe, não é de profissional. Então são as estratégias que nós adotamos, eu, meu marido, junto com ele, e são as estratégias que deram certo, as formas que dão certo pra gente. Mas as ciências humanas não são ciências exatas. Cada um deve descobrir o que dá certo para o seu filho. O que dá certo para o meu pode não dar certo para o outro. O estudar com o filho pode não dar certo para outra família, né? Pode precisar de um outro profissional. A forma que tu estuda pode ser diferente. Cada um é de uma forma. Mas o mais importante é o quê? É o papel dos pais. Quando você falou de sua mãe, eu disse assim, bom, sua mãe lutou ali, né? E eu tenho certeza que ela deve ter ficado com, né, uma sensação fantástica de dever cumprido, né? Missão cumprida, porque, né, o seu exemplo realmente... eu olho para você assim, eu olhei durante a apresentação e falei assim, oh meu Deus do céu, eu vou chegar... Eu hoje já me sinto muito assim, pelos resultados que meu filho traz pra gente, mas é todo dia, né? Tem dias que ele chega lá com um resultado e que eu fico arrasada. E aí, outro dia eu acordei e falei assim, ai, Roberto, e agora? Não acredito, ele tirou um, o que é que eu faço? Aí eu fico assim, será que não tá dando certo? Aí ele diz assim, se você não estivesse fazendo isso, podia ser que ele tirasse menos de um. E realmente, a prova foi muito difícil, outras crianças também tiraram. E também, enfim, em alguma situação ele não aprendeu naquele momento, tem o cansaço. O momento de aprendizado deles é muito difícil, o tempo de aprendizado, então às vezes eles ficam exaustos. Né? Às vezes Felipe acaba de falar comigo e faz assim, ó, e dorme. Acaba de estudar, já está no limite do limite, porque o esforço é muito grande. Então, não quero ser estúpida a vida inteira, diziam os meus professores. Não são vocês, viu gente? Os professores lá naquela época. Enquanto a minha mãe dizia, pode ser tudo o que quiseres. Eu sabia que não era estúpida e corria atrás do meu sonho. Ainda bem, né? Então, é isso que a gente trabalha com eles. E vale ressaltar que a criança não deixa de aprender. Ela aprende a partir de novas estratégias. A criança naturalmente não é desmotivada, como eu ouvi muito que meu filho era. Não é preguiçosa, eu ouvi muito. E não é desleixada, eu ouvi bastante. Principalmente quando deixava dever de casa, deixava a tarefa, deixava as coisas, né, que ele esquecia ou ele deixava de fazer, enfim. Devemos sempre motivar as crianças em suas habilidades e assim descobrir suas genialidades, tá? Mais um que a gente traz aí para nosso universo, né? Steve Jobs, ele era disléxico e ele sempre conseguiu superar todas as dificuldades que ele teve com a dislexia. A dislexia não é uma deficiência, é um presente. Sou capaz de ler no mundo visual mais rapidamente do que muitos dos meus amigos não disléxicos. Né? Fundador da Apple. Então, ele conseguiu superar tudo isso, como os outros todos que vocês viram, como muitos disléxicos, como o exemplo de Jéssica hoje, que vocês viram aqui. Mas isso eles dependem de quê? Da gente. Pais, educadores e escola. Gente, muito obrigada. Aqui estão minhas fontes, as fontes do trabalho de hoje, né? Quem quiser, eu vou deixar o contato aqui na última tela. Podem me procurar para dúvida, podem me procurar para entrar na associação, no nosso grupo, né? Podem me procurar para fazer palestra em escola, né? Trabalhar com algum grupo interno de pais. Estamos aqui à disposição. E agora, se quem quiser tirar alguma dúvida, nós três, convido aqui nossas queridas, as palestrantes de hoje, para tirar dúvidas aqui que vocês queiram. Dúvidas? Eu só quero fazer uma... Diga. Eu quero elogiar as duas, né? Foram brilhantes, cada uma no seu papel. E assim, fiquei impressionada, porque é uma garota, né? Ela é muito jovem, eu como sou psicóloga, fiquei encantada com as suas falas. E te digo uma coisa, você terminou a sua palestra falando dos seus desafios. E eu vou te fazer um desafio. Pense com carinho para fazer psicologia também. Porque o seu potencial é muito grande. E assim, como bióloga, você já deve ajudar muita gente. Como psicóloga vai ser triplicado. Pense nisso.
Parabéns, viu? Parabéns a Priscila, a Roberto e a toda a equipe de vocês, que eu tô aqui fascinada e vou passar adiante, que o melhor Obrigada. propaganda é boca a boca. Com Viu? certeza, Parabéns a com todos. certeza. Dúvida, gente?